Oi, boa noite. Hoje estaremos conversando um pouco sobre o poder do perdão. Para isso, a gente vai estar lendo o texto que está lá em Mateus, capítulo 18, 21 a 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa e os seus filhos, que fossem vendidos também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho, que devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, foram revoltados contar tudo ao seu patrão. O patrão, então, chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu te perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você devia ter pena de seu companheiro como eu tive de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Nesse texto, 2 pontos importantes me chamam muita atenção. Primeiro, logo lá no início, Pedro pergunta de uma forma muito humana para Jesus: Quantas vezes é preciso perdoar aquele irmão que me machuca, que me fere? 7 vezes? E Jesus diz: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, a importância de a gente estar liberando o perdão para as pessoas que nos machucam e nos ferem. E outro ponto muito importante, que Jesus explica o perdão como cancelamento de uma dívida. Que a gente precisa entregar todo esse sentimento, toda a dor que alguém nos feriu a Deus e cancelar essa dívida, esse pagamento. E Jesus, ele é o nosso grande exemplo de perdão. Ele lá na cruz, numa dor, no ápice de sua dor, ele perdoou as pessoas que o machucaram, que o feriram, que o colocaram na cruz. E ele também nos perdoou. Ele nos perdoou de pecados que a gente já cometeu e que ainda a gente vai cometer. E a gente não é merecedor desse perdão, mas pela graça ele nos perdoou e nos ensina a estar perdoando as pessoas que nos ferem. Eu vejo muito perdão numa analogia de uma pedra no nosso sapato. A gente fica com aquela pedra no nosso sapato e fica nos incomodando, nos ferindo, nos machucando, muitas vezes tirando a nossa paz. E a gente tem uma escolha, que é ou continuar com a pedra, permitindo que ela fica nos ferindo, nos machucando, nos sangrando. E muitas vezes a gente acaba se tornando vítimas daquela pedra, dizendo: tadinho de mim, olha como eu estou ferida, como eu estou machucada. Ou a gente tem a escolha de tirar a pedra e recuperar nossas feridas e seguir uma vida de paz. Eu, como experiência de vida, eu já tive momentos em que tive que liberar perdão a pessoas que me feriram. E eu lembro muito bem de uma vez em que eu fui conversar com uma amiga muito próxima minha, e falando de como uma pessoa tinha me machucado, como tinha me ferido. E quando a gente é ferido por alguém, a gente fica carregando, a gente fica aprisionado por um sentimento ruim. E a gente muitas vezes quer falar para o outro, para que o outro nos entenda, nos abrace, nos acolhe e que continue falando a mesma coisa que nós. Mas essa amiga, ela ouviu o que eu precisava falar e ela disse: Nicole, por obediência a Deus, tu precisa perdoar. E aquilo para mim foi um choque na hora. Mas
Mas eu escolhi, decidi perdoar por obediência a Deus. Não por um sentimento de que eu achava naquele momento que eu precisava ou que eu tinha uma vontade de perdoar, mas por obediência a Deus eu perdoei. E eu fui transformada pelo sentimento de perdão. E por isso eu falo assim, a importância de a gente perdoar, porque a gente é transformado por Deus. Nossos sentimentos são renovados. Aquilo não nos machuca mais, não nos fere mais. E a gente começa a entender a graça de Deus, que Ele nos ama tanto que Ele nos perdoou. E a gente é livre porque Ele nos amou. Então, algo muito importante que a gente tem que entender sobre o perdão é que o perdão não é um sentimento. Você não vai acordar um dia e dizer, hoje eu vou perdoar aquela pessoa que nos feriu. Não. Perdão é um ato de obediência a Deus. Deus ordena que nós perdoamos aqueles que nos ofendeu. Quando a gente perdoa, todo o nosso sentimento é transformado. Então agora, eu quero que você peça a Deus que sonde o teu coração. Peça a Ele para te mostrar. Será que você precisa perdoar alguém que te feriu? Será que você precisa ir até alguma pessoa que de repente você machucou e pedir perdão? Peça para Deus sondar o teu coração e te mostrar se tem algo que você precisa fazer. Peça a revelação de Deus para ti. Amém? Quero que a gente possa estar orando agora nesse tempo. Deus, obrigada por teu grande amor, Deus. Obrigada porque tu estás sempre com nós e a tua misericórdia se renova todas as manhãs. Obrigada por a gente entender que a nossa esperança vem de ti, Deus. E que agora, Deus, se tem alguém que a gente precisa perdoar ou pedir perdão, Deus, mostra ao nosso coração. Que a gente possa sentir a paz que vem de ti, Pai. Que a gente possa entregar todos os nossos sentimentos, todas as nossas amarguras nas tuas mãos, Pai. Nos proteja e nos guarde nessa noite. Em nome de Jesus, amém.